Louvado seja Deus por assentar. Com a mesma reverência, abram suas Bíblias em Daniel 8. Hoje falaremos sobre o tema, ouçam bem, crianças. Olha só, nós estamos no culto. O culto é o culto, né? Vamos lá? Todas as crianças lendo, nós vamos ler agora, abrindo Daniel 8. Nós vamos ler esse capítulo. O tema de hoje é firmeza. Deus não quer que você seja vacilante, mas você seja firme. Deus quer que você seja forte. Nós vamos falar sobre os temas relacionados. Então, firmeza em quê? Firmeza na fé, firmeza em Deus, firmeza na dependência de Deus. Nós vamos então meditar hoje nesse capítulo e faremos um destaque nos versos finais, 23 ao 27, especialmente o verso 25. E, se Deus permitir, nós exploraremos mais algumas mensagens neste capítulo. Então, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então eu, observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. E um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Desceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o princípio do exército, dele até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende?
filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. O engano no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Vamos orar. Senhor, Tu és digno de toda a honra, glória e louvor. E a Tua palavra, que acabamos de ler, é fiel e verdadeira. Louvamos o Teu nome, pelo que Tu és, e por Tua palavra, e por Tua graça clamamos, em Cristo Jesus, no nome dEle, que o Senhor nos auxilie, por meio do Teu Espírito, que o Teu Espírito nos ajude mais uma vez, que não haja em nós incredulidade, pecado, iniquidade, orgulho, na hora de ouvir os Teus ensinos, a começar em mim nos quebrante, e que ao ouvirmos sejamos transformados por Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Todos desejamos uma vida sem sofrimentos, mas a realidade é que aqui sempre sofremos, no tempo presente sempre sofremos. Enfermidades, quantas dores, aliás, enfrentamos este ano, né? Quantas dores? Enfermidades, planos frustrados, decepções, luto, prejuízos, difamações e calúnias, desunião na família, autoridades políticas injustas e, entre tantos, o aumento da iniquidade dentro e fora da igreja. Essas coisas são sofrimentos, né? Essas coisas são situações que nos humilha adoecer, nos prejudica, não somos tão produtíveis. Se estivermos empregados, estivermos na igreja, seja qual for a área, é horrível, né? Eu conversava há pouco com a nossa irmã Ilse, ela perguntando sobre minha mãe. Eu disse: minha mãe está ainda naquela situação, naquela enfermidade e tudo, e ela tem se preocupado com o fato de dar trabalho. Essa é uma das coisas que minha mãe tem sentido, assim, ela expressou, isso dói no nosso coração. Eu queria trazê-la para cá, mas na nossa região é muito frio, e ela já tem problema com frio, vindo para cá, né? O frio daqui. Mas meu irmão também quer levá-la para lá, para Santos. E a gente vê com essas coisas, ela espiritualmente está bem, conversa com ela, ela diz: não, eu estou em paz com Deus. Mas ela chegou a soltar isso: não quero ficar dando trabalho para ninguém. Então o que ela faz? Enfermidade, ela vai até as últimas. A gente conhece as enfermidades dela quando ela não tem mais o que fazer.
Aí a gente descobre, a mãe, a senhora está assim, não está falando com ninguém, vamos lá cuidar, e todo mundo se junta e lá vai cuidar, né? A primeira vez, quando ela teve o problema lá do câncer no pâncreas, minha tia me contou que ela foi se debilitando, mas não contou para ninguém. E um dia ela subia a ladeira para ir, acho que na igreja, e no meio da ladeira, era 1 quilômetro de distância da casa dela para a igreja, ela, à noite, não aguentou, passou mal e se sentou no meio da rua, do nada. A minha tia passando, viu, pegou. Então, você vê como é a vida no tempo presente. Não é uma crente, mas a velhice, as enfermidades, torna a pessoa improdutiva e ela não quer, ela sempre foi uma mulher muito ativa, cuidando de 9 crianças, depois 9 adolescentes. Você imagina um negócio desse? E ainda plantando, né? A gente ia para um sítio que meu pai tinha 3 quilômetros a pé, e plantação, e não sei o que, cuidar, não sei como é que ela, era um milagre na vida dela, né? Para cuidar de tudo isso e dar conta do recado, né? Minha avó nem se fala, que eram 16 filhos, além dos sobrinhos, dos netos, né? Aí dos genros, e aí a gente chegava lá, era um batalhão, todos os dias para cozinhar, eu nunca vi minha avó reclamar. Então, você vê que a vida é um sofrimento, você vai ficando improdutivo e doenças, e cansaço, e velhice, nos humilham. E olha, ouça, viu? Ensine suas crianças sobre isso. Virá a morte. Ainda virá a morte. Nós vamos passar pela morte. E isso também nos humilha. E olha, você olha para todo lado e tem problema. Você pensa assim, eu vou casar e vou ser feliz. Não vai, deixa eu te dizer. Não vai ser feliz. Não como você está imaginando. A felicidade é Deus. Deus é a nossa felicidade. Cristo é a nossa felicidade. Mas não imagine nem ensine Disney ou Hollywood para a mente do seu filho. Olha, você vai casar com uma princesa, mulher que nunca vai fazer cara feia para nada, e ela é linda e é rica, ou então o príncipe encantado que virá montado no cavalo. Isso não vai acontecer, né? Pode olhar para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós. Ninguém foi príncipe de nada e eles tiveram problemas, não é isso? Então, esse tempo presente é marcado por muitos problemas. E as coisas só se intensificam. Você já observaram? As coisas intensificam. Quantos problemas a gente tem enfrentado, irmãos? Não percam o fio da meada. O seu destino eterno que está em jogo. Continue atento. Olha quantos problemas à nossa volta. A minha pergunta para essa reflexão é: você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não tem nada a ver com isso? Pois eu vou te dizer, a palavra de Deus, como nós aprendemos semana passada, diz que não há nada que aconteça de bom ou de ruim que não seja Deus. Com isso, a Bíblia não diz, nem eu estou dizendo, nem vou transformar no sentido errado, né? Que eu tenho temor de Deus no meu coração, de que Deus é culpado de alguma coisa, de que Deus tem prazer no mal que acontece, ou coisa do gênero. Não é isso. Mas é Deus quem governa todas as coisas, Ele é o soberano. Então as circunstâncias boas ou ruins têm uma mensagem de Deus, e é para esse ponto, essa questão, que nós devemos voltar nossa atenção. Por que Deus está administrando tudo que está na minha vida desse jeito? Porque eu tenho passado por tais e tais dificuldades e problemas. Se a gente tem filho, tem dificuldade em criar filho. Se a gente casa, tem dificuldade nos relacionamentos. Eu não estou arrependido pelo casamento. Eu dou graças a Deus. Eu sei que eu tenho os meus pecados. Porém, eu sei, não é a vida que é no céu. Não é. Pelo contrário, nunca quis me divorciar por causa do... Não, mas eu sei que tem conflitos, tem dificuldades, tem problemas. Aqui não é o céu. E é vergonhoso. Às vezes eu faço planejamento para a semana e imagina eu acordar na segunda-feira doente, como já aconteceu, e você fica acamado. É humilhante. Você, puxa, que tem tanta coisa para fazer, seja da igreja, seja de casa, e um dia de folga para fazer um monte de coisa, e você não faz. Você vê como é a vida no tempo presente, é cheio de sofrimentos. Não bastasse os sofrimentos fora, você tem o sofrimento dentro, os emocionais, espirituais, psíquicos, né? Você tem os sofrimentos do coração, da alma, dos sentimentos.
próprios, as suas crises existenciais, muitas vezes são crises nas crianças. Vocês percebam isso. E a pergunta que eu tenho que fazer para refletir é: o que Deus está me dizendo com tudo isso? Ele está dizendo alguma coisa. O que Ele está dizendo? Para onde Ele está me conduzindo? Qual é a sua mensagem? Porque Ele está claramente nos ensinando algo. E o propósito de Deus, é óbvio que tem um propósito de Deus para o seu povo e tem um propósito de Deus para aquele que não é povo, não é isso? Então, nós vamos nos concentrar naquilo que nos interessa agora. O propósito de Deus com o seu povo é a sua igreja não pôr sua confiança no tempo presente. É a sua igreja não se dedicar a viver para aqui, criar ilusões, sejam adultos, sejam crianças. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Filho, é possível que você não chegue vivo ao final do ano. Você tem que estar preparado. Esses dias eu parava para pensar, não comentei com Mônica, mas eu pensando, poxa, eu conheci um médico alemão e tenho falado com ele e falei sobre a situação da Sofia. E ele disse: olha, o problema que o hospital disse que não é câncer é o seguinte: é câncer. Sinto muito dizer, mas o problema é esse. Tem que encarar o problema de frente. E aí eu estava pensando esses dias, a gente até esquece, se acostuma de lidar com criança, ela é saudável, né? Só que câncer é uma doença silenciosa, né? A gente vê algumas características. Ela essa semana sentindo muito calor, ela sente mais calor do que os outros, até no frio, e é uma característica da enfermidade, né? E eu pensando aqui, Sofia tem Jesus no coração? Quando Deus vai levar a Sofia? Quando Deus vai me levar? Quando Deus vai levar a Mônica? Cada um dos nossos filhos? A gente tem que tratar dessas coisas. Tem que desencantar a nossa mente e a dos nossos filhos, todos os crentes, desse mundo, daquela ideia de que eu vou passar no concurso e o estado é o céu e vai ser a mil maravilha. Tá aí o Black para dizer que não é, né? Não é a mil maravilha ser funcionário do estado, não é. O índice de suicídio na polícia é altíssimo, não é. E eu acho, com todo respeito, eu acho bom que essas coisas aconteçam para dar uma chacoalhada e tirar a idolatria das pessoas de achar, não, se for concurso, agora eu estou pronto. É para humilhar mesmo, para as pessoas entenderem, está vendo que não é isso que vocês estão achando? Aí a gente vai e presta um vestibular e faz uma formação superior e acha que agora eu vou viver o paraíso. Aí decepções acontecem. Que bom que decepções aconteceram. Aí a pessoa casa e é traída. Só que ela casou querendo, assim, ela colocou o casamento no lugar de Deus. Que bom que deu errado. A mesma coisa quando acontece no empreendimento, no relacionamento familiar, na criação de filho, qualquer decepção, qualquer problema, qualquer humilhação. Para que a gente entenda que é a bondade de Deus, a paciência de Deus, porque Ele conhece o nosso orgulho. Ele conhece a dureza do nosso coração, Ele conhece a nossa arrogância, a nossa insensibilidade. Deus nos conhece, Ele sabe a dose do medicamento que Ele precisa aplicar para a enfermidade, a gravidade da enfermidade do nosso coração. Se o nosso coração é insensível com Deus, ele está enfermo. Se o nosso coração, como nós vimos semana passada, não está como Jó, encantado com Deus, não é dizer de boca não, é encantado de verdade, ele está enfermo, gravemente enfermo, perto da morte. Se o nosso coração não sente dor com o pecado, não é sensível, porque Deus está sendo ofendido, ele está morto. E o que Deus faz administrando essas coisas é para tirar a nossa confiança do tempo presente e colocar o nosso coração nele. Deus quer que o nosso desejo esteja em morarmos com Ele no céu. Deus quer que o nosso coração esteja aguardando a sua redenção, a salvação eterna. Eu quero sair dessa realidade de pecado para te amar, te admirar, sem reserva, sem impedimento, sem vacilo, sem inconstância, sem barreiras. Eu quero.
E a realidade que eu vivo aqui não é a realidade que eu viverei no céu, ela é incomparavelmente melhor, como disse Paulo. E a gente precisa, todos nós, dessa administração de Deus, da sua soberania, de humilhar nossas forças, nossas vontades, nosso orgulho, de destruir a nossa esperança falsa em coisas passageiras, vacilantes. Nós precisamos que Deus faça isso. Não que a palavra não seja a palavra, o Evangelho, o poder de Deus suficiente, mas muitas vezes, pela nossa necessidade, Deus na sua soberania administra essas coisas, porque Ele sabe o que precisa para justamente nos tornar sensíveis à palavra. Não são as circunstâncias que nos salvam, não são elas, nunca foram. Enfermidade, sem o Evangelho, você vai para o inferno do mesmo jeito. Você nunca vai crer em Jesus só porque passou por uma enfermidade, só porque fica pobre, só porque passa pela morte. Mas como disse um pregador, por outro lado, Deus conhecendo o nosso orgulho, nós estamos ouvindo e desconsiderando. Aí Ele chacoalha o nosso orgulho numa circunstância e nos torna sensíveis à palavra. Aí Ele poderia fazer sem isso? Poderia. Mas Ele, como eu disse, Ele sabe que medicamento aplicar diante da nossa enfermidade espiritual. E o que Ele quer, irmãos, é que nós estejamos aguardando a sua redenção, a sua salvação eterna, porque essa confiança na redenção divina é a nossa firmeza, nos torna fortes, é o que nos encoraja, é o que nos torna invencíveis contra todos os ataques de Satanás, do mundo e dos ímpios, é o que nos torna a nossa fé inexpugnável, vitoriosa, soberanamente vitoriosa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos, por essa fé, mais que vencedores, até que finalmente desfrutemos do fruto de sua vitória em todo o reino celestial, por meio de Cristo nosso Senhor. Foi com esse propósito que Deus revelou a Daniel tudo o que iria acontecer com a igreja daquela época e posteriores até a vinda de Cristo, para que a igreja confie na redenção de Deus, espere por ela, por essa redenção, e não se sinta abandonada por Deus diante das circunstâncias adversas. Pelo contrário, aprenda a ser paciente, aprenda a depender de Deus, aprenda a se desapegar do tempo presente para colocar a sua confiança, na eternidade. Eu acho bom o que vem acontecendo com a política, sejam esquerdas, sejam direitas. Agora a gente finalmente já está ouvindo muitas pessoas dizerem: eu não sou direita nem esquerda, eu sou livre. Olha, começando a aprender, nem esquerda nem direita, desapontamento dos dois lados, corrupções dos dois lados. É tudo a mesma coisa? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas no sentido de ser messiânico, ter a solução, é tudo a mesma coisa mesmo. Para que a nossa confiança não fique na direita, na esquerda, nesse ou naquele poder político, etc. Até vou reservar algo a respeito daqui a pouco. Mas o ponto aqui é: Deus quer que confiemos na sua redenção, trabalhemos por ela, vivamos nessa expectativa, desejando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, desejando que Jesus venha. Todos nós, inclusive as crianças, a gente precisa ensinar nossos filhos a adorarem a Deus, a buscarem Cristo, a desejarem o céu por causa de Cristo. Não sossegue se o seu coração, se o nosso coração, o coração dessa igreja, se os nossos filhos ainda não vivem assim, não sossegue, não está tendo evidência de salvação, que a evidência de salvação é a esperança na redenção, é a paixão, é o encanto, é o amor, é o prazer por Jesus, é a admiração, é a alegria, é a satisfação, muito mais do que aquela alegria que nós temos para fazer alguma coisa que gostamos, Vamos visitar essa semana o tio Alex, lá em Santos. Todo mundo alegre, prepara tudo e tal, vamos lá. Então, com relação a Cristo, é uma alegria muito maior.
incomparavelmente é verdadeira, é eterna, é inabalável. Na criança, no bebê, no adolescente, no jovem. Enquanto não há isso, só há cristianismo nominais. Só há cristianismo nominal. Vocês estão entendendo? E isso não pode passar de hoje, de agora. Amanhã pode ser muito tarde, diz o hino, né? Não diz o hino assim? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Deus quer que nossa esperança, nossa confiança, nossa firmeza esteja na redenção de Cristo. Ele virá e redimirá todas as coisas. Então o capítulo 8 refere-se às revelações que já estudamos no capítulo 7, porém com diferenças que se completam. E hoje eu vou fazer alguns recortes para dar uma visão geral. Então você tem primeiro, nos versos 1 ao 14, vou dividir aqui em duas partes para facilitar. Nos versos 1 ao 14, você tem que é a divisão do capítulo, né? Você tem a visão do carneiro, Daniel tem uma visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno que lutaria e prevaleceria contra o povo de Deus por um certo tempo limitado, né? Aí você tem os versos 15 ao 27, já o restante, que é a interpretação, quando Daniel diz, olha, eu procurei entender o sonho, né? Eu precisava entender o sonho. Aí uma voz humana diz, Gabriel, explique, não é assim? Você lembra da leitura? Então, esse Gabriel, o anjo, vai explicar. Então, é a interpretação dessa visão por esse anjo, mostrando que o carneiro significa o Império Persa, o bode, o grego, o Império Grego, o chifre pequeno, um rei da monarquia grega, que deveria se colocar contra os judeus, e aqui é um ingrediente novo em relação ao capítulo 7, né? Que é justamente esse chifre pequeno, que deveria se colocar contra os judeus e a religião, e segundo os historiadores, os estudiosos, os comentaristas, a maioria mais digamos, academicamente fiéis, já é consenso em identificá-lo como um homem chamado Antíoco Epifânio. Não sei se vocês já ouviram falar, Antíoco Epifânio. Ele governou a Síria entre 175 a 164 a.C. E as coisas que vão acontecer, se a gente for... É tão assim, deliciosa, né? A meditação, quando a gente vai estudando essa revelação toda aqui, e você vai caminhando com alguns historiadores sobre o que aconteceu exatamente, questão de tempo. Até essas semanas aqui, serão tantas semanas, e ele identificando o cumprimento exato de cada coisa, de cada rei que surgiu e as características similares da previsão que foi dada. Como, por exemplo, quando eu disse para vocês sobre as características do Alexandre o Grande, né? Um governo muito rápido, que ascende rápido, né? E todas aquelas figuras do capítulo 7 que nós casamos com figuras do capítulo 8. Então, você vê o poder de Deus, a soberania de Deus, mas também o cuidado de Deus com o seu povo, né? Com essas visões, você observa Deus já trabalhando a confiança do seu povo, os pensamentos, os sentimentos, Deus dirigindo toda a fé do seu povo, mostrando um cuidado paternal, um amor, um zelo pela vida do seu povo. Mas está dentro dessas visões, essas revelações, e a gente precisa entender. Então, com essas visões, percebemos a divisão divina das eras. E aí eu decidi ampliar além do que Daniel colocou aqui, só para a gente ter uma noção do todo, né? Uma divisão das eras, épocas, tempos, né? Então você tem, por exemplo, podemos chamar de a primeira era, né? Que é de Adão até, você tem Adão antes da queda, você tem Adão depois da queda, mas eu quero concentrar no povo de Deus e na aliança. Então vamos pegar de Adão até Abraão. Você tem uma era aí de Adão até Abraão, quando o povo de Deus é formado em Abraão, né? O povo de Deus é formado ali em Abraão. De Abraão até Moisés, você tem uma outra era, quando o povo de Deus é liberto da escravidão do Egito. Então o povo é formado em Abraão e depois
vai ser escravo no Egito. Deus profetizou isso antes, revelou isso antes, e agora o povo de Deus vai ser liberto da escravidão do Egito. Aí de Moisés até Davi e Salomão, quando Deus abençoou a construção do templo e o governo de Salomão em tudo, com sabedoria divina, ao ponto de Deus ser exaltado até por povos estranhos, como foi aquele caso da rainha de Sabá, que viaja de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e exalta a Deus por todas as bênçãos de Deus sobre aquele reino. E o próprio Deus tinha dito a Salomão na sua oração: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a tua terra, eu colocarei a minha glória sobre esse povo, vou abençoar esse povo. Agora, se esse povo for rebelde, eu vou fazer com que outras nações se levantem e humilhem e tirem esse povo e escravizem esse povo e tudo mais. Não disse isso? Então Deus coloca a sua glória lá sem pena, sem dó, como a gente diz, abençoa o povo. Deus abençoa ao ponto de toda a terra não falar de outra coisa. O que é que a terra está falando hoje? Da guerra lá de Israel? De que mais? Da ONU? Enfim, são esses temas, né? Da política, a política aqui no Brasil, né? Seja lá do que for, naquela época não tinha outro assunto. O assunto era a bondade de Deus sobre Salomão e todo o povo, que dava até prazer, que despertava interesse, desejo. Eu acredito que aquela rainha de Sabá se converteu. Eu acredito que o evangelho chegou nela, justamente por causa da maneira como Deus abençoou Salomão e aquele povo naquela época. Mas aí o povo se rebela, irmãos. E aí você tem a era de Salomão até o cativeiro babilônico que nós estamos estudando, onde o povo é humilhado. Veja, toda a glória é retirada, o povo é escravizado, as riquezas retiradas lá, a prática religiosa, irmão. Escute, olha para mim, nós estamos aqui nesse culto. Você realmente zela por Deus e ama o culto? Você ama mesmo o culto? Você imagine uma autoridade atrevida, arrogante, chegando aqui e atrapalhando o nosso culto. Primeira coisa seria ou me bater, ou me prender, ou me matar. Porque geralmente, para dominar um grupo, eles atacam as lideranças. Não é assim? Porque é a partir das lideranças que ele desestrutura o grupo. Aí no mínimo começaria com os líderes. Você sentiria orgulho? Prazer? Eu quero, entendendo que todos nós somos crentes de verdade, o que eu quero que você desperte é o sentimento daquela época, daqueles irmãos. Os crentes de verdade não estavam só sofrendo porque estavam sendo escravizados. Daniel sofreu muito, e ele mostrou qual foi o seu sofrimento. Senhor, a tua cidade onde o Senhor pôs o nome, Senhor, aquilo que o Senhor consagrou, que não era para se mexer, os utensílios sagrados, Belsazar vai lá e mexe. Então, Daniel não está apenas ofendido porque foi tirado violentamente da sua família, né? Na verdade ele nem menciona isso em momento algum. O que ele está sempre demonstrando preocupação é teu nome, Senhor, a tua cidade, a tua glória, o teu povo, a tua herança, a tua mensagem, as tuas promessas. Vocês estão entendendo qual era a dor de Daniel, dos amigos de Daniel? Essa era a razão de sofrimento. E você tem essa era aí, essa era até a Babilônia. E a ideia toda aqui é o povo sendo humilhado e Daniel e seus amigos sendo usados por Deus para frear os pecados da Babilônia e ensinar o povo de Deus a ser fiel e paciente. Essa era de Daniel pode ser dividida, eu fiz a divisão aqui, escolhi fazer como está no livro, né? Na era da Babilônia, aquele momento de humilhação, depois a era Medo-Persa, depois Grécia, depois Roma e a vinda de Cristo, quando as promessas de redenção se cumprem.
Acompanhe o raciocínio. Então, você acha que se desenvolveu ao longo de todos esses anos na mente e no coração desse povo? Nós somos descendência de Adão, de Enoque, de Noé, de Abraão. Deus nos tem como menina dos seus olhos, nos formou um povo exclusivamente seu, nos deu um gostinho da redenção com Salomão, com Moisés, um gostinho, mas foi algo muito glorioso, mas foi um gostinho. E agora nós estamos aqui no fundo do poço, distantes, humilhados, sem poder viver a nossa herança, a nossa fé, a nossa religiosidade lá na nossa cidade, com todas as representações devidamente preservadas do templo, do santo lugar, dos santos dos santos, dos utensílios sagrados e seus significados, das práticas de sacrifício, simbolizando o Cristo, o Messias, o Salvador, o verdadeiro Redentor. Nós estamos impedidos, nós estamos distantes, nós estamos tristes. Por isso o Salmo 137, que é cantado até com uma música bem antiga em inglês, né? Não sei se vocês já lembram dela. Uma música que tem na Babilônia. Quer ouvir essa música? Então, essa música é o Salmo 137. Você sabia disso? Salmo 137. Estão pedindo para cantar. Como é que nós vamos cantar, Senhor, essas canções? Como? Eles estão tristes. Nós nos sentamos e choramos. Por quê? Porque nós não estamos podendo viver essa bênção espiritual com o Senhor. E é o Senhor quem está nos subjugando, é o Senhor quem está nos humilhando, é o Senhor quem está nos disciplinando. Era assim que o povo estava vivendo. Mas a mensagem de Deus com tudo isso, ao revelar essas coisas para Daniel, era uma mensagem de esperança na redenção pela qual a igreja deveria viver. Então, a igreja judaica, e aí quando eu chamo de igreja judaica, muitos teólogos comentaristas chamam, é para deixar claro que a igreja não é como a heresia do catolicismo romano, de dizer que a igreja começa no Novo Testamento e começa com o primeiro Papa sendo Pedro e aquela heresia toda. Não é, né? E que é a igreja católica romana, sem a qual não há salvação, né? Se fosse isso, então Abel não teria sido salvo, Noé não teria sido salvo, Enoque, Abraão, porque eles foram salvos em Jesus Cristo. O Novo Testamento diz isso. Então é a igreja da antiga aliança e a igreja da nova aliança. A igreja judaica, porque você está se referindo ao povo ali quando ficou só a tribo de Judá, né? Mas você tem a igreja da época de Abraão, você tem a igreja da época de Moisés, você tem a igreja do Gênesis, lá do Éden. Não tem a igreja no Éden? A gente precisa saber. A igreja de Deus começa no Éden e ela caminha durante todo o tempo até a vinda de Cristo. É só para a gente então se situar. Então a igreja judaica, desde o seu início, tinha sido o tempo todo um pouco abençoada com profecias, que homens divinamente inspirados para revelar a mente de Deus a eles em suas providências e dar-lhes alguma expectativa do que estava por vir sobre eles. Teve sempre a igreja daquela época esses profetas que deram essas revelações, né? Mas logo após essa humilhação toda, o povo vai passar o tempo no cativeiro, e depois do cativeiro Deus vai usar Esdras e Neemias. Vocês lembram disso? Para restaurar o povo, restaurar a Jerusalém, restaurar o templo, restaurar as práticas religiosas e tudo mais. O povo voltar. E logo após Esdras e Neemias acontece uma coisa curiosa. A palavra de Deus estava sempre sendo dada. Então o povo se alegrava com o que tinha e as porções que eram acrescentadas. Vamos supor, em um momento Deus deu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí acrescenta, não sei a ordem cronológica, vou dizer na nossa ordem. Aí acrescenta Josué, Juízes, Ruth. O tempo vai passando e cada ano ele vai Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Mas você já tem Esdras,
Aí você tem todos os outros livros e profetas que estão se relacionando ali a questão dos tempos, né? Das épocas. Você tem todos os profetas. Mas depois de Esdras e Neemias, vem o silêncio. Você está aí no 5º século, você está com Daniel, 600 e pouco até 500 e poucos, lembra? 630 até 560, alguma coisa assim. Em Daniel. Em Esdras, logo depois, quase um século depois, cessam as revelações. Então você tem um período daí até a vinda de Cristo em silêncio, chamado de silêncio de Deus. Não há mais revelações. Só que em cada época você tinha uma revelação. O povo está escravo no Egito, mas Deus deu a revelação lá a Abraão de que vai sair com 400 anos, não foi assim? Aí o povo está na expectativa, contando, chegou 400 anos. Aí Moisés é levantado e há um livramento, e o povo se alegra. Deus cumpriu. E em todo o tempo o povo vivia esses gostinhos de redenção. Gostinhos de redenção. É aquele petisco da comida, né? Vai petiscar, mas está aguardando saborear o banquete, mas está só petiscando aqui e ali, só está dando um gostinho, saboreando. Aí vem com Daniel, e depois com Esdras, cessa. Qual foi a luz, o guia de esperança e o norte sobre como viver, com qual expectativa, durante todo esse período, do 5º século até a vinda de Jesus? Foi essa revelação de Daniel. Deus precisou que iria acontecer. Vai passar tanto tempo, vai ser o rei tal, depois o império tal, e vai ser assim. Mas não perde a esperança. Meu filho está vindo, o Redentor está vindo, o Cristo está vindo, o Salvador está vindo. Viva por ele. Vocês não estão desamparados. Vocês já imaginaram se Deus não desse essa revelação dos capítulos 7 e 8? Que, aliás, tem uns casamentos aqui até o 11, por exemplo, tem umas coisas bem interessantes do que está sendo revelado. Mas vocês já imaginaram se não tivesse nada e o povo estivesse vivendo diferente do que viveram nas outras épocas? Já sabia o tempo do que ia acontecer em cada, né? E agora não, está vivendo sem ter noção do que vai acontecer. Qual o sentimento? Solidão, desamparo, abandono, a sensação de perdição. Eu não sei o que fazer, total perdição. Era assim que o povo viveria, mas Deus então testemunha dele de que ele não abandonou seu povo, deixa isso registrado e diz a Daniel para que se contasse aquilo fielmente. Aquilo era para ser contado. Aquilo não deveria ser esquecido de forma alguma. Daniel registrou essas coisas que estão aqui escritas e foram preservadas para que fossem ensinadas de pai para filhos e passassem de geração em geração. Então, qual é a mensagem de Deus? Fortalecer o seu povo, manter o seu povo firme, encorajado, fortalecido na fé, determinado, invencível contra as ciladas do diabo que viriam dessas várias formas, contra as astúcias do mundo, contra a impiedade dos homens. O povo se manteria firme, saberia como viver, não abandonaria a fé, não apostataria, não enfraqueceria. Bom, como eu disse, a revelação era sobre o carneiro, significando o império persa, né? O bode, o grego, o chifre, o pequeno chifre, um rei da monarquia grega, que deveria se colocar contra os judeus e a religião, que era Antíoco Epifânio. Eu fui ler um pouco sobre ele, irmãos, mas que terrível. Esse homem era assim, era maldade de pessoa, uma maldade de pessoa. A meta dele, para vocês terem uma ideia, era destruir os judeus, a cultura judaica e a religião judaica. Apagar completamente. E Deus profetizou isso, revelou isso. Esse vai fazer assim. Ele vai se levantar contra os santos e contra o próprio Deus. Você vê como que é? Vai mudar as coisas. Vai buscar destruir, vai matar a muitos.
E foi exatamente o que ele fez. E todos esses reis causaram grande sofrimento na igreja judaica, mas esse último aí trouxe sofrimentos piores. Muitos inocentes foram mortos. Ele chegou a profanar o templo. Ele entrou no lugar santo dos santos e colocou um deus, dizem que foi Zeus lá que ele colocou, um deus grego. Mas o fato é que ele profanou, e o povo sofrendo com toda aquela humilhação. Vocês entendem? O povo sofrendo. Colocou lá um deus falso no lugar santo dos santos. Você já leu sobre isso lá atrás? Como que um sumo sacerdote deveria ter de reverência, de honra, não poderia entrar no santo dos santos sem ser autorizado e sujo. Ele teria que entrar limpo. E entrava com uma corda na cintura, porque se ele tivesse numa posição indevida, não se limpou lá do sacrifício que foi feito, não respeitou o ambiente, entrou de qualquer jeito, ele caía. Como os outros não poderiam entrar porque não eram sumos sacerdotes, a corda era para puxar. Você vê que rigor. E esse homem sabe de quem é esse Deus aqui, esse Epifânio, e não está nem aí. Então nós já estamos aqui com esse homem no ano 175, por ali. E daí houve uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, liderada por um homem chamado Judas Macabeus, que você encontra nos 2 livros de Macabeus, que a Bíblia Católica tem como palavra de Deus, Então, são livros importantes que surgiram desses períodos, narraram esses períodos, e são importantes para a gente ler. A primeira versão foi hebraica, depois fizeram uma versão grega, e as traduções, como se perdeu a hebraica, que nós temos, se baseia na grega. Então você tem esses 2 livros, primeiro e segundo Macabeu, Estava dando uma lida lá, abri o livro para ler um comentário ali, conhecer um pouco mais da história, e daí tem esse Judas Macabeu, que era um judeu. Ele lidera uma revolta e ele se ofende com tudo aquilo. Como que pode? A religião, a cultura, tudo do povo. Parece que era um zelo real dele, de fé, desse Judas Macabeu, de justamente lutar contra o Antíoco Epifânio para resisti-lo. Mas Antíoco busca resistir Macabeu. E, no entanto, acontece uma coisa curiosa. Ele é acometido de gravíssima doença. E aí eu fui ler sobre essa doença. A pele dele começa a apodrecer. Ele começa a sentir muitas dores horríveis. E dizem, uma coisa que os textos destacam sobre essa pele apodrecendo, era o fedor excessivo dessa pele. Um fedor excessivo. O homem está definhando, morrendo, num fedor excessivo dessa pele. Você lembra do que nós lemos no texto? Lembra aí do verso 25? Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? É Cristo, É Deus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Você viu? Você viu porque é importante a gente estudar a história e ver como Deus fez as coisas? Você acha que aquela enfermidade, dizem que a enfermidade pode ter sido um câncer ou um envenenamento, não importa. O que importa é que, da forma que Deus quis cumprir, o fato é que Deus cumpriu a sua palavra. E esse homem, sem esforço de mãos humanas, eu entendo que foi o juízo de Deus mesmo, direto sobre ele, a carne começa a apodrecer. E foi um sofrimento tão terrível que esse orgulhoso rei chegou a escrever uma carta para os judeus, com todo cuidado nas palavras bem respeitosas. E o final, ele diz assim: e jurou que se ele se recuperasse, ele os deixaria ter o livre exercício, isso aqui é alguém contando, o livre exercício da sua religião. Mas percebendo que sua doença piorava,
quando ele não conseguia mais suportar seu próprio cheiro, disse, aí sim as palavras dele, olha o que ele disse: é justo se submeter a Deus, e que o homem que é mortal não se coloque em competição com ele. O cara fez tudo o que fez, depois ele escreve, não deu tempo de se recuperar, ele vai morrer, como de fato morre. Ele morreu miseravelmente numa terra estranha, perto das montanhas da Babilônia, num lugar chamado Pacata, e ficam registradas essas palavras dele: Deus é para ser temido, e que o homem não se coloque contra ele. Está reconhecendo, eu não coloquei. Ele foi salvo? Eu não sei como que o que eu li de registro foi isso. Então eu destaco aqui rapidamente 3 lições nesse verso 25. A primeira é que o homem orgulhoso seria enganador. Olhe para o texto, verso 25: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Fará prosperar o engano. O mundo, escute bem isso, está cada vez mais preparado para ser enganado. Por que você vota no político que você vota? Porque ele promete crescimento, riqueza, isso, aquilo. Não deveria. Essa não deve ser a motivação. Na verdade, não tem um político aqui que o cristão possa de fato votar pelas bandeiras que deve, né? Não deveria fazer igual os puritanos. Se prepara muito bem, se envolve na política, pega em armas se for preciso para subjugar os injustos e diz: olha, aqui é Jesus. Ah, mas não é por força nem por violência. Não é, mas os injustos têm que ser contidos. Muitos puritanos pegaram em arma. A gente não pode deixar o estuprador continuar estuprando, não. A gente não pode deixar o assassino continuar assassinando, não. A gente não pode deixar um ditador tomar e as coisas e ficar... Não pode. E aí eles se envolviam em tudo, ensinavam de cima para baixo, influenciando positivamente todas as áreas e diziam: olha, o candidato político é esse aqui, olha, visão de Deus, tudo de Deus, firme, forte, não se abala com ninguém. Mas nós não temos. Nós nos encantamos com essa promessa. Dentro e fora da igreja é assim. Dentro da igreja virou democracia, né? Não é assim. Deus chama presbíteros e pastores por vocação, mas virou democracia. Aí é o que o povo gosta, o que o povo gosta, o povo gosta de quê? Sempre, é por isso que está se formando maioria de errados, né? Porque é sempre o que agrada o povo. É sempre o que faz a vontade do povo. Bem assim é a política. Na política, as pessoas estão se encantando. Mas veja que o homem da iniquidade, ele fará sinais e prodígios da mentira. Então, vai chegar com coisa, opa, melhorou a educação. Bom, você está numa educação miserável. A proposta de melhora deve ser esse, eu vou colocar minha confiança nesse. Eu não estou dizendo para você voltar no errado, para poder garantir que não vai errar, não. Eu estou apenas chamando a sua atenção para motivações, para dizer o seguinte: o que mais nos engana são esses encantos de prosperidades. Cuidado com isso. É o que mais nos engana. Você vai encantado com um homem que está fazendo muito bem, tal, a educação melhorou, a economia melhorou, não sei o que melhorou. Tem um golpe aí. Cuidado, tem um golpe aí. Então, você vê como são esses enganadores. Ele destruiria muitos com a prosperidade promovida por eles. Por isso que nos últimos dias serão prodígios e sinais da mentira. Então cuidado para não ser enganado, pois a destruição do engano é muito maior e eficaz do que a destruição de uma guerra. A destruição de um engano é muito maior e eficaz. Não acho que engano... Eu fico preocupado quando a gente passa umas ideias de Satanás para as crianças como um bicho feio. Olha, Satanás não chega como um bicho feio, viu, criança? Satanás chega no desenho bonitinho da Disney. Aí ele passa uma mensagem do mal ali. É assim que Satanás chega. Satanás chega com aquele ensino do coleguinha, que é o seu melhor amigo. Aquele professor, professora,
está louco, sabe cantar nas histórias, mas está louco é para perverter a sua mente, seu coração. Cuidado, Satanás não chega com cara feia, nunca vai chegar. Ele é enganador, pai da mentira, ele não vai chegar dessa forma, né? Então, cuidado com a destruição do engano, porque ela é muito maior e eficaz do que a destruição de uma guerra. Eu não devo me encantar porque alguém está aí fazendo muitas coisas boas politicamente, economicamente, culturalmente, etc. Não é por isso. As únicas mudanças positivas que eu devo confiar são as mudanças que o Evangelho produz. Se não é o Evangelho, não é permanente, não é para o bem, é mudança do engano. Vocês entenderam isso? Segunda lição aqui, maravilhosa lição, é que o príncipe dos príncipes se levantaria para destruir o opressor. Que lição maravilhosa! Olha, qual é a segunda lição? Do versículo 25: o príncipe dos príncipes se levantaria para destruir o opressor. Isso significa que Deus quer que tenhamos nossas vontades voltadas para Cristo, que é o príncipe dos príncipes, para Deus, que é o nosso Redentor. Deus quer que a nossa fé e o nosso amor, como nós cantamos, estejam firmados no Senhor realmente, não apenas cantando, mas realmente estejam firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor de fato. Nós estamos estudando na EBD o que é uma fé verdadeira. Eu estou firmado no Senhor, mas eu não respeito minha esposa. Eu estou firmado no Senhor, mas eu não respeito meu marido. Eu estou firmado no Senhor, mas eu não me submeto às autoridades. Eu estou firmado no Senhor, mas eu não obedeço meus pais. Eu não amo meu irmão. Eu não perdoo. Eu não controlo a língua. Não está firmado no Senhor. A fé que nos firma no Senhor nos santifica. Não é isso? A fé que nos firma no Senhor nos santifica. É isso que Deus quer. Que Deus quer que a gente aprenda. A mensagem que Ele deixou para nós com essa parte sobre o príncipe dos príncipes é que nós estejamos firmados nele, na sua redenção. Não importa as circunstâncias, firmados nele. Escutem bem o que disse Spurgeon em uma meditação das suas meditações diárias. Veja bem, escutem. Cristo é mais formoso do que os filhos dos homens para você, como está lá no Salmo 45:2, ele parafraseia, copia e cola o Salmo 45:12, que diz que Cristo é mais formoso do que os filhos dos homens, de uma forma poética. Então eu pergunto, olha só, Cristo é mais formoso para você do que os filhos dos homens? Cristo é mais formoso para o seu filho do que os filhos dos homens? Cristo é o primeiro entre 10.000, como está lá em Cantares 5:10. Cristo é o totalmente desejável, como está lá em Cantares 5:16. Cristo está alto ou baixo com você? Se você tem pensado pouco em Cristo, se você tem se contentado em viver sem a sua presença, se você se importa pouco com a sua honra, se você tem negligenciado suas leis, então eu sei que sua alma está doente. Deus conceda que ela não esteja à beira da morte. No entanto, se o primeiro pensamento do seu espírito tem sido: como posso honrar a Jesus? Se o desejo diário de sua alma tem sido: oh, se eu soubesse onde poderia achar. Isso aqui são palavras de Jó, está lá em Jó 23:3, quando Jó, lá no fundo do poço, ele diz: ah, meu amigo, de quem eu tenho tanta saudade, ah, se eu soubesse onde poderia achar. Jó, na riqueza e na pobreza, tinha o seu desejo em Deus, seu melhor amigo e seu Redentor. Ele chega a dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então ele diz aqui: se o seu desejo diário é esse, eu lhe digo que você pode ter milhares de enfermidades e nem mesmo até saber se é afinal um filho de Deus. Você pode até não saber, não experimentar essa certeza, mas ainda assim eu estou convencido, para além de qualquer dúvida, que você é salvo, uma vez que Jesus é grandioso em sua estima. Vocês entenderam isso aqui? Se você ainda duvida de sua salvação, mas para você Cristo é o melhor, acima de tudo e de todos, para quem você vive, você está salvo. E de fato é, porque a confiança nunca vai ter esse prazer em Cristo se não for pelo Espírito de Deus. Ainda com o Spurgeon, veja só: apesar de estares como Lázaro no monturo e os cães te lamberem, não te considero por tua pobreza.
O que pensa do rei em sua formosura? Isaías 33, 17. Tem ele um alto e glorioso trono em teu coração? Desejas colocá-lo mais alto se puderes? Estás dispostos a morrer se puderes apenas adicionar outra trombeta a tocar proclamando o seu louvor? Ou seja, você está disposto a tocar uma trombeta com a sua morte para que todos ouçam do seu prazer, do seu amor por Jesus a partir da sua morte? Você está disposto a isso? Ah, então está tudo bem contigo. O que quer que possas pensar de ti mesmo, se Cristo é grande para ti, estarás com Ele em breve. E assim ele segue essa parte. Então essa é a segunda lição. O príncipe dos príncipes tem uma redenção para você. E a redenção é fazer com que você o deseje aqui, mas desejando além do que pode. Por isso, eu abro um parênteses aqui só para uma reflexão rápida. Por isso eu considero que o que a fé nos produz é para além daqui. Você tem um desejo de honrar a Deus tão grande que você nunca está feliz mesmo aqui. Não me entenda mal. Você é feliz em Deus, em Cristo, quando você o tem. Mas é uma felicidade que reconhece que Ele precisa ser honrado tão além do que você pode, que você reconhece e diz: eu quero partir e estar com Cristo. É incomparavelmente melhor lá, porque eu não vou ter pecado, eu não vou ter impedimento, eu não vou ter desvios, eu não vou ter queda, e isso me humilha. Eu não estou feliz aqui. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não é que você está emocionalmente em crise e quer se matar, não. É que você está saudável espiritualmente, mas tão saudável que você não fica feliz aqui, porque Jesus é melhor para você. E o terceiro ensino aqui do verso 25 é que o opressor seria destruído sem esforço de mãos humanas. E eu já descrevi isso para você, então eu apenas destaco que aqui que nos ensina que o homem não deve competir com Deus. Que foram as palavras de Epifânio: não queira competir com Deus. Por quê? Porque será destruído sem esforço. Então, irmãos, Deus quer, e eu concluo, que a verdadeira igreja de Cristo viva confiante na redenção divina, seja firme diante das tentações e sofrimentos por sua fé, seja corajosa e invencível contra todos os ataques de Satanás, do mundo e dos ímpios, tenha fé inexpugnável até que finalmente desfrute do fruto de sua vitória em todo o reino celestial por meio de Cristo, o nosso Senhor. Então, além de todas as aplicações que já certamente aconteceram até aqui, eu destaco o seguinte: não ponha a sua confiança no tempo presente, mas na redenção de Cristo no céu, na eternidade com o Senhor. Pois nessa vida sempre haverá sofrimentos. Encare essa realidade. Essa vida é cheia de sofrimento. Agora, sobre esse ponto, pastor, o senhor já disse, já destacou. Então a gente já entendeu, eu sei. Mas deixa eu ainda avançar nele. Sobre esse ponto, veja bem o que é que nós estamos propondo aqui a partir do que o texto nos ensinou. Não ponha a sua confiança aqui, mas na redenção. Não no tempo presente, mas em Cristo, no céu com Ele. Foi isso que eu destaquei, né? É isso que a palavra está nos ensinando. Mas veja, irmãos, se o tempo presente é de sofrimentos, qual é o conceito que você tem de sofrimento? Me diz. Se você acha, olha, eu estou muito bem aqui nesse mundo, do jeito que está, você não tem ideia de quem é Deus e quem é Jesus ainda. Nossos filhos, é com tristeza e dor que eu digo isso. Nossos filhos ainda estão longe do que deveria ser. Estou falando dos meus, né? Abrangendo para toda a igreja, pelo pouco que eu vejo, irmãos, a gente precisa se preocupar conosco e com nossos filhos. Nós, do conselho, precisamos nos preocupar e chorar por nossa igreja. Dormir menos, para orar mais, para chorar por nossa igreja. Porque, como diz o pregador, nós temos a capacidade dada por Deus de fazer a mensagem chegar aos ouvidos. Mas é o Espírito quem faz chegar ao coração. Então a gente deve pedir: Senhor, está faltando doença na nossa igreja? Então manda doença.
Manda as aflições. Mas pastor, isso é um absurdo. Não, entenda. Se está faltando mesmo, se ainda estamos insensíveis com a disciplina, não nos deixe sossegar. Desperta a nossa consciência. O Senhor sabe da dose que o nosso orgulho precisa, então nos desperte, mas não nos deixe partir sem estarmos sensíveis com o conceito do Senhor do que é sofrimento. Sofrimento é não desejar Deus. Sofrimento é não ter ideia de quem é Cristo. Sofrimento é uma criança chegar a 5, 6 anos sem amar a Cristo verdadeiramente, quanto mais um adulto. Sofrimento, irmãos, é chegar à fase adulta, numa igreja que se diz reformada, e vive do mesmo jeito, apenas com uma arrogante afirmação de que eu estou firme. Firme em quê? Se a semana toda não tem vida de oração, se a semana toda não tem tempo para ter um momento com Deus, a sós, quando tem, acha que é perda de tempo. Isso aqui é para quem não tem o que fazer. Então, isso é o diabo que diz. Isso é o pensamento do diabo. Vocês me entendem? Achar que o domingo é um dia para fazer qualquer coisa, a agenda é minha. Então, não tem ainda uma sensibilidade do que é sofrimento. Igual o exemplo que eu estava dando com alguém que conversei aqui. É grave desonrar o pai e não lavar o carro? E o juiz desobedecer? É mais grave do que o pai, mas em ambos os casos é Deus que está sendo ofendido. E agora é outro nível. Bom, mas eu não vou me preocupar e nem vou sofrer. Se Deus não tiver em alta conta para mim, se eu não me preocupo em Deus ser ofendido, eu não me entristeço. E eu estou convencido que é por isso que nós não estamos chorando os nossos pecados de verdade. Eu vejo muita gente, quando a gente vai falar do pecado, contra o pecado, eu vejo muita gente usar Pedro. Pedro foi pecador, ele negou Jesus. É verdade, Pedro foi. Mas faça como Pedro. A dor dele de ter desonrado Jesus foi tão grande que ele não demorou. Só foi Jesus olhar para ele. Assim que ele negou, ele chorou amargamente. Talvez o maior choro já registrado, o choro mais profundo, o choro mais lamentável que um pecador possa ter chorado foi o de Pedro. E não foi porque, agora minha moral baixou. Não, esse não foi o problema de Pedro. O problema dele foi: meu Senhor, meu amigo, meu Salvador, a quem eu amo, foi desonrado. Vocês lembram do vídeo que eu passei para vocês, do coreano? A gente fazer comparações de sensibilidade, de consciência morta, de insensibilidade, do respeito que Deus merece. O coreano dizendo: eu estou preocupado com a igreja brasileira. Não foi o vídeo? Estou preocupado. Lá eles se levantam no culto. Lá eles se mexem no culto. Lá, se eles quiserem, eles saem. Eles faltam o culto, eles saem do culto. Lá eles... O que isso mostra? Outra coisa. Lá eles ficam impacientes com o culto de 1 hora, 2. Aí eles citam: eu fui em uma outra igreja que o culto era 5 horas. Um silêncio sepulcral, tal, era prazer por Deus, 5 horas de culto, ali, prazer por Deus. Então, são maneiras da gente avaliar e ser honesto. Mas eu não concordo. Então, a vida não gira em torno do que você concorda ou não. A vida gira em torno do que Deus diz que é para ser, pronto. E Deus está dizendo que quando o nosso coração não tem prazer em Deus, a gente não quer estar com Ele, não tem tempo para passar com Ele. Não tem, acho que tudo é um atraso, não tem alegria. A gente até pode fazer as coisas, mas é assim, insatisfeito, indiferente, desanimado, com preguiça, cansado. Essas coisas são pecados. Por isso que eu disse: não ponha a sua confiança no tempo presente, mas na redenção, porque aqui sempre haverá sofrimentos, mas precisamos saber quais são os nossos conceitos de sofrimento. Tem gente que acha que, olha, eu tenho saúde, dinheiro e paz, tá bom. Então você pergunta: para que essa vida assim? E Jesus? Não estou importando. Saúde, poder trabalhar, ter dinheiro, etc. Não tá bom. Minha família, meus filhos, eu caso, envelheço e morre, amigo, e morre. Você sabe o que é a morte? Virá o juízo de Deus.
Então não está tudo bem. Eu tenho que mexer com o meu conceito de sofrimento. Senhor, eu não estou sofrendo o que é para sofrer. Eu sofro por outras coisas. Eu sofro por aquilo que te agrada. Está errado o negócio. Está tudo invertido. Eu não sinto dor pelo que não te agrada. Eu sinto dor pelo que te agrada. Isso está invertido. E eu preciso reconhecer isso. E isso só vai acontecer se a minha confiança estiver na redenção de Cristo. Quando Cristo for aquele prazer descrito por Spurgeon que eu li para você. Quando Cristo for o melhor dos homens, o mais maravilhoso, a beleza de todas as belezas. Eu me encanto irresistivelmente com Cristo. Aí quando ele for assim, eu serei firme, eu serei invencível, eu serei inabalável. Não haverá tentação do diabo que eu ceda. Eu serei como Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu terei uma fé inexpugnável. Eu poderei dizer, hoje eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Eu poderei dizer, hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu poderei dizer, quando Cristo for meu pleno prazer, agora eu estou firmado no Senhor, na fé e no amor. Vamos orar? De verdade. Vamos orar sem fingimento e dizer para Deus as coisas que Deus nos ensinou hoje aqui. Senhor, o Senhor não está nessa conta. Eu não conheço o seu coração, é verdade. Mas existem indícios em mim e em vocês que já deixam claro. Falei isso no conselho. Nós somos um conselho que não ora quanto deveria. Isso é um indício. Reunião de oração. Nós temos uma reunião no dia do Senhor que é para guardar o dia todo. Em lugares que o povo trabalha mais e começa o culto mais cedo, 5 da manhã. Igrejas católicas começam 5 da manhã, 6 da manhã. A gente começa uma reunião de oração às 8. Eu sei que tem pessoas que têm um problema ou outro, mas estou falando de questões biblicamente, né, não justificadas. A gente não tem uma reunião de oração frequentada. A EBD parece um lixo. A autoridade, a sensação é que nós não somos autoridade, é um desrespeito atrás do outro. Como filhos rebeldes, sem moral, o conselho sem moral. Tratado assim, sabe? Aí eu me lembro das palavras de Cristo. Se trataram a mim desse jeito, vocês acham que vão tratar vocês como? Mas isso não é para ser na igreja, irmãos. Então a gente tem que entender, tudo isso é por causa de Deus. Nós não temos Cristo na altíssima conta, senão a gente respeitaria o culto, a igreja, os horários, os compromissos, os votos. A gente se preocuparia com o destino eterno dos nossos filhos. A gente se humilharia, a gente oraria. Então vamos fazer uma oração verdadeira. No seu canto, feche suas olhos, ajude os seus filhos. Vamos orar. Dizer ao Senhor, Senhor, eu não tenho sido o que o Senhor quer que eu seja. Eu não estou firme. Eu não estou invencível. Eu não estou inabalável. Eu não estou aguardando essa redenção como Daniel escreveu aqui. Nos ensina a aguardar. Não estou. E peçamos toda misericórdia do Senhor. Vamos orar.
Senhor, Tu és Deus, e como Tu és, não precisa de nenhum de nós, não precisa da criação, mas pela bondade de se deixar ser conhecido. O Senhor criou todas as coisas e nos criou à Tua semelhança, e mesmo com nossa rebelião, o Senhor revelando-se como gracioso incomparavelmente, com cuidado paternal, com um amor também incomparável, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, prometeu que Ele seria humilhado, que Ele encarnaria e seria como um de nós, assumiria a nossa natureza nele para sempre por nossa necessidade, por amor do Teu nome. E o Senhor cumpriu essa promessa, e Jesus veio, fez a Tua justiça, morreu, ressuscitou. Ele humilhou-se, Ele mesmo se humilhou até a morte de cruz. E o Senhor o exaltou por isso, sobremaneira, e deu a Ele o nome que está acima de todo nome. E o Senhor fez isso por essa graça incomparável. E é por ela, ó Pai, que o Senhor tem agora usado servos em todo o planeta, usado igrejas para que a Tua mensagem de perdão, reconciliação e salvação seja proclamada e todos os eleitos conheçam a Ti verdadeiramente, Te admirem, sejam irresistivelmente atraídos pelo Senhor, se encantem com o Teu Filho Jesus, com a Sua obra de salvação, com a Sua justiça, com a Sua cruz. De fato o adorem, não de lábios, não no culto somente, mas em todas as áreas da vida, em casa, em momentos particulares, sozinhos, mas também em família, para os vizinhos, em todos os lugares, ao entrarmos e ao sairmos, como Teu povo, salgando e brilhando neste mundo de trevas, para que outros eleitos que nós não conhecemos também sejam alcançados. Pai, nós acabamos de ouvir tantas verdades a nosso respeito, nós não estamos sensíveis, Senhor, sobre a grandeza do Teu ser. Não é difícil um outro assunto distrair nossa mente, distrair nossos sentimentos, nossas vontades, e logo nós já estamos com esses assuntos na nossa boca, porque estão no nosso coração, e a boca fala o que está cheio de coração. E isso acontece também com nossos filhos, que não se enchem de Deus, porque nós não temos nos enchido, e não temos sido sal e luz para eles. E certamente essa é a razão porque não tem havido, Pai, conversão verdadeira na igreja cristã moderna. Não é Cristo que tem sido experimentado, buscado, conhecido, amado, adorado e aguardado. Pai, desperta a nossa consciência, não nos deixe ter paz, ter sono. Muito mais do que um tema, um assunto que nos preocupa, seja um assunto de saúde, enfermidade, seja um tema, um problema financeiro, um problema na justiça, muito mais do que essas coisas, que não nos sensibilizarmos com aquilo que Te ofende, nem nos encantarmos com a grandeza do Senhor, seja o que nos preocupe, Pai. E que clamemos ao Senhor, pedindo, desperte-nos, renove-nos, avive a nossa vida, a nossa igreja, na verdadeira salvação, na verdadeira fé. Que não venhamos viver um fingimento de religiosidade. O Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós.
e ajude-nos. Perdoe-nos, ó Pai, por desviarmos nossos pensamentos de Ti, nossos sentimentos, nossas vontades. Perdoe-nos por não aguardarmos a Cristo e não termos na nossa alma aquele cântico, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Perdoe-nos, Senhor, por cultuarmos a Ti de lábios, por ouvirmos a Tua palavra e logo esquecermos. Às vezes no mesmo domingo já esquecemos. Perdoe-nos, Senhor, mas aquele perdão que nos transforma e que nos faz diferentes, que nos renove em Cristo. E não terminemos este culto do mesmo jeito, nem encerremos esse dia muito menos do mesmo jeito. Tenha compaixão de nós e nos faça, Pai, sensíveis para que soframos com aquilo que Te ofende, como Daniel sofreu, como tantos servos do Senhor sofreram, e como o Senhor Jesus, Teu Filho, ao ponto de encarnar, de fazer a Tua vontade e de morrer a mais terrível das morte de cruz, debaixo do Teu juízo, porque o Teu nome tinha sido ofendido e Ele veio reparar a Tua honra. Ó Pai, que seja assim na nossa vida, o respeito que o Senhor merece, a admiração que o Senhor merece, ao ponto de vivermos aguardando a redenção dos nossos corpos, quando Cristo voltará, que nos fará semelhantes a Ele, e não mais teremos esta humilhante presença de pecado. Que vivamos nessa sensibilidade, mas também firmeza, e que Cristo é o nosso Senhor e Redentor, é o nosso Salvador, é aquele que nos sustenta na graça, na fé nele, e que assim vivamos de vitória em vitória na luta contra o pecado, em nome de Jesus. Amém. Até nós cantaremos o Salmo 14 e encerraremos. Tem uma melodia do Nário, mas eu acredito que é a primeira vez